Bezrat Hashem Naseh Venatzliach. A partir desse momento nós retornamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim de Rabbeinu Moshe Ben Maimon Zecher Tzadik Kadosh Livracha, capítulo 33 do primeiro tomo. E nós ainda estamos naquela transição. Isso quer dizer que nós estamos naquele momento do guia, já ocorrido outras vezes, em que o Ramban pausa conosco para nos preparar para o que vem por aí, para os próximos estágios do estudo. E no processo de nos preparar para estes próximos estágios, o Ramban chama a nossa atenção para os cuidados que nós temos que ter na medida em que nós avançamos nesse conhecimento e, ao mesmo tempo, os cuidados na hora de transmitir este saber, porque é uma consequência natural do aprendizado. Se aprende algo bem entendido, metodicamente, você tem uma maior facilidade para depois elucidar isso. Você tem, portanto, uma certa propriedade para falar do assunto, porque você se dedicou da maneira correta para aprender. E o Ramban, ciente disso, ele nos chama a atenção sobre os cuidados que temos que ter com isso. E é nesse tipo de assunto que ele vai entrar aqui. Esse capítulo do guia, novamente, começa com a sua palavra favorita. A palavra favorita do Maimônides é dá. Saiba. Então ele diz, dá, saiba, que é muito prejudicial começar com este ramo da sabedoria. Ou seja, isso que ele chama de sabedoria divina. Ou, como explicado no início, o sentido das declarações que ocorrem em profecias, que é um outro apelido do livro. Esse livro chama Guia dos Perplexos, mas ele também pode significar o sentido das declarações do que ocorre em profecia. E isso é a mesma coisa de a sabedoria divina. É muito importante o Maimônides, nesse ponto, lembrar a todos nós que é isso. Porque quando você fala assim, sabedoria divina, fica parecendo para alguns, principalmente mentalidades mistificadas, que, sei lá, a gente vai aprender o quê? Vai aprender a fazer mágica? Né? Vai aprender a curar com o pensamento? Vai aprender a... O que vai aprender? O que é sabedoria divina? Né? O que uma sabedoria divina se distingue de uma sabedoria, qualquer que seja a sua nomenclatura, para além desta? Né? Então, Maimônides, uma das vantagens de estudar Maimônides é que ele é claro nos seus termos. Né? Sabedoria divina quer dizer entender certo o que os profetas ensinaram. E como ele falou antes, o que os profetas ensinaram, tudo aquilo que eles disseram, é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito vasta, é uma coisa muito ampla. E mesmo ele nos falou no começo do livro que ele não vai simplesmente exaurir tudo, revelar tudo, como se ele soubesse de tudo. Nem ele sabia de tudo. Mas ele está nos dando uma ferramenta cognitiva com a qual, depois de ter aprendido o que ele quer nos passar, nós possamos assim caminhar com as próprias pernas no desenvolvimento. Então ele diz assim, então não é bom, é perigoso fazer isso no começo, né? Começar com isso, e interpretar as metáforas que são empregadas em relatos históricos e que abundam nos escritos dos profetas. Ao contrário, é necessário iniciar os jovens e instruir os menos inteligentes, de acordo com a sua compreensão. Aqueles que mostrarem ser talentosos
e que tiverem capacidade para o método superior de estudo, que é este, seja por aula ou por autoinstrução. Aquele, entretanto, que começa com a sabedoria divina, ou seja, começa investigando o sentido das declarações que ocorrem em profecias, não só se confundirá em questões da religião, mas cairá em completa infidelidade. Eu comparo essa pessoa a uma criança alimentada com pão e trigo, carne e vinho. Sem dúvida morrerá. Não porque esse alimento seja naturalmente impróprio para o corpo humano, mas por causa da fraqueza da criança, que é incapaz de digerir o alimento e não pode tirar proveito dele. O mesmo acontece com os verdadeiros princípios da ciência. Eles foram apresentados em enigmas, revestidos de enigmas e ensinados por um sábio da maneira mais misteriosa que poderia ser concebida para ele, no caso. Não porque contivessem algum mal secreto ou fossem contrários aos princípios fundamentais da lei, da Torá, como pensam os tolos, né? São apenas filósofos aos seus próprios olhos, né? Mas por causa da incapacidade do homem comum, não instruído, principiante, em compreendê-los no início de seus estudos. Apenas ligeiras alusões foram feitas a eles, a estas ideias, para servir de orientação àqueles que são capazes de compreendê-los. Estas ciências foram, portanto, chamadas de Sodot, mistérios, e Sitrei Torá, segredos da Torá, como explicaremos. Então a questão que se coloca nesse capítulo é: por que criar todo esse clima, essa tensão, em cima de uma mera questão, chamaríamos nós, dessa mera questão de interpretar as palavras dos profetas? Por que não, de uma vez, mostrar o que está escrito? Isso não facilitaria as coisas e tal, e tal. E para a compreensão disto, nós precisamos do contexto histórico. Hoje em dia, profeta é um cara, quer dizer, não existe profeta hoje em dia. Não, pelo menos, de uma maneira que nós pudéssemos delinear com certeza absoluta. É claro que eu tenho certas percepções de sábios e mestres aos quais se poderia atribuir o termo, mas assim, com muitas ressalvas, com muita cautela. E devido à própria prostituição da palavra profeta, o fato disso ter se transformado como se fosse sinônimo de uma pessoa que alega ter poderes sobrenaturais e coisas dessa natureza, ou mais grave ainda, uma pessoa que alega falar em nome do divino, o que é muito mais grave, nós então dizemos que não tem profeta e tomamos cuidado com isso. Porém, como falamos em outras oportunidades, profeta nada mais era do que um intérprete da experiência divina. Profeta, sobretudo, é um ser humano que atingiu um grau de lucidez tal que, sem nenhum tipo de artifício, nem de artimanha, nem de ajuda externa, nem de rito, nem de reza, nem de nada, absolutamente vazio de si mesmo, esse ser humano tem acesso ao divino. Ele tem um grau de acesso ao divino. E os graus, Maimônides nos explicará, variam de profeta para profeta. Ele conseguiu, inclusive, distinguir alguns. E isso se distingue através da experiência do profeta. Então ele elenca profetas que tinham graus, um que estava um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. E a tradução desse grau para nós que não somos profetas se dá pela clareza da comunicação daquele indivíduo que se está pensando ser profeta. Isto é, quanto pior um profeta,
quanto menos o seu grau, menos inteligível ele é. E quanto mais elevado é um profeta, mais fácil é de entender o que ele fala. Mais claro ele é. E chega um ponto em que a clareza aumenta tanto que nem a linguagem não dá conta mais. Então o profeta, ele tem uma experiência. E aí ele tem que usar o recurso do poema, da poesia, da prosa, para poder transmitir, comunicar o que foi percebido. E nós, não profetas, né, nos debruçamos séculos e séculos nas coisas que eles escreveram para tentar encontrar aquilo para o que eles estavam apontando. Então o profeta não tem nenhuma relação com poderes, nem com capacidades de fazer coisas que outros seres humanos não tenham também capacidade. O profeta tem simplesmente relação com alguém, com um ser humano que tem uma experiência com o divino e tem a capacidade, a disciplina de passar isso adiante, de transmitir para nós esta específica experiência naquele específico tempo e lugar. E quando esta experiência é traduzida, é impactada no lugar específico, na hora que ela é traduzida em palavras, aí pode surgir textos como esses dos profetas que nós temos na Escritura, onde os profetas ameaçam Israel de uma má conduta, anunciam alguma coisa ruim que vai acontecer, ou prometem, ou compartilham uma visão que, digamos assim, transfere isso que o Maimônides falou, de os fundamentos da lei, os fundamentos da Torá. Né? E um profeta, quando ele mostra o fundamento da Torá, esse fundamento parece contradizer o rito, muitas vezes. Por isso que ele disse que quando você estuda isso logo de cara, você se confunde com as questões da religião. Por que a pessoa se confunde com a questão da religião? Porque você vai descobrir, por exemplo, que o rito ele não serve para nada. Por exemplo, né? O rito é lúdico. O rito é um exercício de expressão de júbilo. Ele não é mágico, ele não tem poderes, ele não tem nada disso. E descobrir isso logo no começo pode ser um choque para alguém que acreditava que ele acessa o divino através de um específico rito. Porque ele não terá até então entendido que o rito tem a ver, na verdade, com a experiência do humano, do ser humano no mundo. Porque logo o iniciante, ao ouvir, por exemplo, seja diretamente, seja por acidente, que o rito não quer dizer nada, ele é só uma expressão da nossa humanidade com o mundo à nossa volta, ele então vai dizer, bom, então para que isso? Então eu não preciso fazer. E na hora que ele toma essa atitude rebelde, ele está, não obstante, cometendo um equívoco. Porque ele não está entendendo a interação do ser humano com o mundo. Ele está achando que é dispensável o rito. E o rito não é dispensável em ocasião nenhuma. Não só na questão da religião, mas na questão da sociedade. Os comportamentos sociais, o respeito ao próximo, o respeito aos espaços públicos, os comportamentos que os indivíduos devem ter quando vivem em cidades aglomeradas. Todas essas coisas são ritos. Em si mesmos, eles não querem dizer nada. E não obstante, eles são de suma importância. Porque eles proporcionam a convivência, eles proporcionam o compartilhamento, eles conectam um ser humano com o outro ser humano. E os conflitos entre os seres humanos acontecem por desrespeito aos ritos. Mas o iniciante, que vem com a concepção mágica do rito, então ele precisa primeiro ser instruído sobre esses valores, ele primeiro precisa aprender sobre civilidade, ele tem que aprender sobre os fundamentos do comportamento, do bom comportamento, do que é um justo, do que é a perversidade, o desrespeito, a desconsideração ao outro. E depois de estar já internalizando estes conhecimentos,
e ao mesmo tempo aí avançando nos textos, aprendendo a pensar, aprendendo a questionar, comparando histórias, perguntando, surgindo questionamentos, prosseguindo nisso, e enquanto isso vai praticando os ritos, vai se acostumando com isso, vai aprendendo a ser uma pessoa respeitosa, vai aprendendo a seguir os ritos sociais, vai considerando boas ações mitzvah. O primeiro entendimento, né, o entendimento do iniciante, é que a mitzvah é uma ordem, né, um mandamento, ele entende mandamento como uma obrigação, uma imposição do divino, então ele não entende ainda o que quer dizer mitzvah, mas ele vai fazendo, praticando as coisas, tentando praticar as coisas boas imperfeitamente, porque ele vai fazer por egoísmo, ele vai fazer em troca de alguma coisa, mas é assim que ele começa. Então, conforme ele vai chegar numa sociedade que já está pronta, ele já tem que meio que ser encaminhado nesse bom comportamento. Então, não se pode colocar a seu acesso aquilo que atrapalhará esse processo. Então, é por isso que o Rambam está dizendo que há um certo perigo em o cara chegar e ir direto para esse tipo de ensino ou para esse tipo de conhecimento. E é por esta razão que nós não alteramos o texto da Bíblia hebraica, nem o texto da linguagem profética. Em vez de fazer isso, nós deixamos como está. E vamos usando isso como que o nosso laboratório para quando a pessoa que está começando entra em contato com isso, a reação que ela tiver, porque muitas vezes nós atribuímos sabedoria a quem não tem. Então, na medida que você abre o texto, coloca a pessoa com acesso, ele lê, e aí vai haver a identificação. Aí você vai descobrir que narrativa aquela pessoa tem. Então, a Bíblia hebraica funciona como um espelho para mostrar qual é o grau de consciência que está a pessoa em questão. Um grau que a pessoa mesma não faria aquela investigação profunda para revelar. Né? Então, ele vai passar por textos chocantes e aí você nota, você observa a pessoa, como ele reage a isso. Que dúvida ele tem? Muitas vezes ele passa por um absurdo no texto, mas ele não tem dúvida nenhuma. Então, quer dizer, ele vê o absurdo como uma coisa natural. Isso diz muito sobre o grau de consciência da pessoa. Né? Ou às vezes ele reage exageradamente mal, ele não expressa a devida curiosidade, é uma forte rejeição. Tudo isso mostra para quem está instruindo que caminho levar, o que está faltando, qual é a lacuna que precisa ser preenchida. Então, Maimônides começa o seu texto nos trazendo à tona que para instruir você tem que seguir um método correto. Então, esse capítulo 33 fala a respeito de iniciantes. E ele, portanto, está dando prosseguimento para a análise que fizemos anteriormente sobre os problemas que existem para se ensinar a sabedoria divina. O Rambam diz que a sabedoria divina lida com o esclarecimento de parábolas nos textos proféticos, os chamados mistérios, segredos da Torá, mas este capítulo não lida com o conteúdo da sabedoria divina per se, nem com a questão do que se estuda ou como se estuda. Em vez disso, o capítulo aponta para o principiante no estudo. O Rambam diz que é muito prejudicial começar o estudo da Torá sem primeiro determinar se o aluno é capaz de recebê-lo. Então perceba que isso é uma característica de quando eu estabeleço que pretendo interagir com a sabedoria da divindade, com a divindade, na realidade. Porque quando nós fazemos uma coisa a partir da imaginação, a imaginação ela tem uma característica. O mundo da ficção, o mundo das crenças e das opiniões, eles possuem características aí que são bastante atrativas. O mundo do místico, o mundo da Kabbalah, o mundo do mistério, ele tem essa característica que na verdade é mais um fenômeno que vem se desenvolvendo com o passar do tempo, do que foi outrora. Mas ele tem agora essa característica, então é dela que falamos, que é a prontidão imediata. A pessoa chega para aprender a mágica e pagando bem, que mal tem. Já está tudo certo. A pessoa pode ter acesso livre, já começa, não tem problema nenhum, pode vir todo mundo, mesmo uma pessoa absolutamente insana, não precisa de nenhum filtro, aceitamos a todos, porque isso é a mercantilização. Na mercantilização, você aceita a pessoa por status, por poder de compra, nunca por caráter ou por verdadeira consciência. Então a pessoa é aceita por quê? Porque tem uma formação.
ele tem uma formação. Então isso quereria dizer que ele está pronto. Por quê? Porque tem um curso superior, ganha bem, né? Será um bom contribuinte aí para o nosso negócio. E aí, portanto, a pessoa usa o critério de uma loja, né? Uma loja que recebe uma pessoa que não aparenta ter curso superior, não aparenta ter uma profissão altamente rentável, ela vai tratar com menos atenção aquele cliente que for chamado de doutor fulano de tal, porque vai se pressupor que o doutor fulano de tal vai comprar mais. E o místico, ele trata a religião dessa exata mesma maneira. Então, é comprado o acesso. E isso funciona para tudo quanto é grupo, porque, no fundo, a coisa toda se resume a isso. Não é? A coisa toda se resume a você cria um rito. Aí você vai dizer que esse rito custa. Então, você vai usar isso para dizer, então, que para ter o acesso precisa ter um X ali de coisas. Então, você cria com isso um filtro do tipo de pessoa que você quer que tenha acesso. E aí você coloca ali o seu valor, e aí só as pessoas que podem pagar aquele valor, você vai conseguir, a maioria vai ser assim. Mesmo que consiga um caso ou outro, vai ser mínimo, de uma pessoinha ou outra que não é do grupo social que você deseja. E aí você cria um filtro e pronto, não precisa dizer abertamente, não queremos pobres por aqui, não precisa. É só você colocar um valor bem alto e aí já automaticamente aquilo vai colocar o tipo de público que você pretende atingir. O mesmo funciona para qualquer produto. Né? Um cara tem uma determinada estampa, mas ele não quer que essa estampa seja uma estampa para o povão, né? Como a gente diz no popular. Então ele quer atingir o pessoal mais elevado. Então ele põe um valor alto, põe um produto, faz uma embalagem lá com papel reciclável, e não sei do que, põe umas cores, usa algum tema polêmico e pronto. Ele diz que é para todos, mas ele coloca um preço e o preço define que é só para um público específico. Então, com esse tipo de visão das coisas, você percebe o que o Maimônides está fazendo aqui. O conhecimento da Torá é para todo mundo que quiser ter acesso. E é justamente por isso que esse capítulo é relevante. É para todo mundo, mas existem estágios. E esses estágios devem ser respeitados. Para que a pessoa acesse esse grau em que estamos, ela tem que ter passado pelos anteriores. Ela tem que ter sido familiarizada com os fundamentos, como ele chama. E aí, ele fala que, para isso, a pessoa precisa concluir os estudos preliminares. Na cabeça do Maimônides, estudos preliminares eram matemática, geometria, lógica, física e astronomia. Que, para nós, hoje, parece uma coisa bem secular. Porque, de fato, todos esses conhecimentos são passados hoje no ambiente secular. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é sem vistas para a sacralidade desses saberes. Porém, o Maimônides ainda respirava uma cultura que considerava a matemática sagrada, a lógica sagrada, a física sagrada e a astronomia sagrada. Ele não vem de uma cultura onde esses conceitos são meramente coisas que eu aprendo para ganhar dinheiro em algum lugar. Ele entende que esses conhecimentos são o fundamento da ciência divina. Mas a questão da matemática não é saber fazer conta, a questão da lógica não é só saber usar argumentos lógicos, a questão da física não é só saber hoje em dia sobre partículas e tal, e nem da astronomia saber sobre estrela. Todos esses saberes preparam o intelecto para lidar com a complexidade simbólica. A matemática, acima de tudo, ela é, na verdade, um ensino para que o ser humano aprenda a lidar com conceitos abstratos. E a lógica com o argumento abstrato. E a física com a observação dos fenômenos e perceber a complexidade, o nível abstrato desses fenômenos. E a astronomia, os fenômenos no universo e todas as abstrações. Então a complexidade é saber lidar com a complexidade, que é, na verdade, o preparo que o aluno ou a aluna tem que ter para poder acessar isso. E a não capacidade de lidar com a complexidade é o que impede totalmente de lidar com a linguagem profética e com isso que o Maimônides chama de sabedoria
divina. Divina por isso, por ser extremamente complexa. Então ele fala que para nós tais conhecimentos implicam noções adequadas de como o mundo real funciona. Porque tudo isso que ele falou, matemática, lógica, física e astronomia, eram os ensinos que tinham naquele currículo daquela época, para a pessoa daquela época que fosse instruída ter uma noção, dentro do possível, de como o mundo real funciona de fato. Maimonides considerava isso fundamental, por quê? Porque ele estava num mundo que respirava mágica. Esse mundo era o mundo da magia, era o mundo dos espíritos, era o mundo dos djinns na cultura árabe, era o mundo dos feiticeiros, era o mundo onde a igreja ainda estava tocando fogo em bruxa e acusando pessoas de ter pacto com o demônio e todo esse tipo de loucura, que apesar da inexistência de quaisquer desses conceitos, eles causavam e causam danos reais. Fazem, de fato, seres humanos assassinarem seres humanos oprimindo seres humanos com base nessas loucuras. Por isso Maimonides coloca como currículo para ter acesso ao conhecimento do divino, entender como o mundo real funciona, porque só a partir disso você não se verá presa dos enganadores, dos charlatães, enfim, de todo mundo que alega que tem poderes sobrenaturais de qualquer tipo e de qualquer natureza. É a única maneira, é o único antídoto. Porque não tem como, o ser humano tem fascínio pela mágica e tal. E não é esse o problema, não é que o ser humano tem que perder o fascínio por nada. Ele tem que colocar aquilo que o fascina no campo que aquilo merece estar, que é o campo do lúdico, que é o campo do divertimento, que é o campo do entretenimento, da celebração, da brincadeira, da festa. Não no campo do divino, que envolve também lúdico, envolve também brincadeira, envolve também festa, mas o divino não tem a ver com os fenômenos cerebrais, com aquilo que eu percebo enquanto eu penso, com aquilo que eu sinto na minha cabeça, porque tudo isso pode ser proporcionado de maneira artificial. Eu posso tomar um produto, eu posso usar uma droga, eu posso cheirar um negócio, eu posso fumar um negócio e posso sentir, eu estou sentindo amor, eu estou sentindo muito bem, eu estou muito feliz, eu estou empolgado, e tudo isso é artificial. Nada disso é a pessoa. A pessoa precisa dissociar sua percepção do divino das sensações, para ela então usar as sensações de uma maneira segura e saudável para si, para que não se torne escrava das sensações. Enfim, e aí ela cai na idolatria, porque a idolatria promete o divino através das sensações. É isso que a idolatria promete. Vem aqui e você vai se sentir muito bem. E de fato, qualquer que seja o culto idólatra, uma coisa eles podem garantir: que a pessoa se sinta bem, pelo menos enquanto estiver fazendo o rito. Porque todos eles são preparados, são experimentados. Os caras não começaram ontem isso daí. Então é feito para você sentir a magia na sua própria imaginação, claro. E a presença na sua própria imaginação, e os temores, e a curiosidade, a sensação de surpresa, e tudo isso pode confundir aquele ser humano que começará então a prestar culto para estas sensações, isto é, prestará culto para o próprio pensamento, que é a essência, que é a base fundamental da idolatria. Então, por isso, entender como o mundo real funciona é tão importante para o Urambano. Os estudos da Torá não são mencionados diretamente por ele. São considerados, pois, seu público-alvo eram pessoas que poderiam se considerar jovens rabinos aqui no caso, né? Por quê? Porque esse tipo de conhecimento que nós estamos tendo acesso aqui é o tipo de conhecimento que um cara vai ter acesso se ele vai estudar hoje em dia no Yeshivá para virar rabino. E eu acho que nem mesmo em Yeshivá, falo por experiência, eles exploram o livro como nós estamos fazendo. Né? Nem mesmo o Talmud é lido em Yeshivá como nós lemos, pausadamente, né? Parágrafo por parágrafo, pensando, refletindo, ponto por ponto. Portanto, sem aquela coisa de que temos que concluir, temos que chegar em algum lugar. Nós não queremos chegar em lugar nenhum. Nós queremos estar aqui no presente momento. Compartilhar um momento presente, que é a presença do divino. Mas não é assim que é estudado em círculos religiosos. Religiosos, eles querem concluir, eles querem chegar no final, para poder chegar no começo, chegar no final, para poder dizer e se jactar depois, dizendo, olha, eu dei 9 giros, né? E aí o cara ter a pretensão de que
sabe o Talmud. Por qualquer razão, ele acha que é isso que é saber o Talmud. O que é uma completa insanidade, diga-se de passagem. Então, ele fala, a razão de tais estudos serem prejudiciais para o estudante despreparado é que ele não só ficaria confuso com a questão da religião, mas perderia a confiança, ele complementa. Na visão do Pines, seria melhor traduzir a expressão esvaziará o divino de qualquer conteúdo. Esvaziar o divino, então, significa deixar de considerar a relevância deste conhecimento. Por quê? Quando a pessoa atrela Deus à sua própria imaginação e em seguida descobre que tudo que ela pensa é ficção e que, portanto, a crença, aquilo que ela buscou tantos anos, muitas vezes, a crença certa, a religião certa, eu preciso ter a fé, não sei o que, contaram para ela essa história e ela acreditou. Né? Ela nunca teve um lapso de inteligência de falar assim, mas tudo bem, se Deus é realidade, então por que eu preciso acreditar nele? É uma pergunta válida, mas pouca gente se faz essa pergunta, surpreendentemente. Né? Que lado Deus precisa da minha crença para que eu afete de qualquer maneira? Por que ele exige que eu tenha que acreditar nisso? Não faz sentido. Para ele tinha que ser indiferente isso daí. Né? Mas, não obstante a isso, não se fazendo essa pergunta, chegando numa determinada fase da vida, onde essa informação é acessada num dado momento, a pessoa toma um susto e ela começa a pensar, bom, então, não serve para nada. Ela começa a achar isso. E quando ela conclui que religião não serve para nada, tudo bem, até que não está errada mesmo. Mas a religião não serve para nada no mesmo sentido que uma peça de teatro não serve para nada. É no mesmo sentido. Não serve para nada porque esse servir para alguma coisa, ou seja, você aplicar àquilo um valor utilitário, realmente ofusca, né, deturpa o valor daquilo. Como nós falamos, você não vive sem rito, não interessa se você tem ou não religião. Você precisa de ritos o tempo todo. Você precisa de ritos na sua vida, você precisa de ritos na sua casa, você precisa de ritos nas suas relações. E religião, na verdade, é só isso, é um conglomerado de específicos ritos que apontam para específicos valores. E tem os ritos sociais de convivência. E é por não respeitarem esses ritos que as pessoas têm tanto conflito, seja em casa ou fora de casa. Seja no trabalho, seja em qualquer lugar. A pessoa não respeita os ritos, os limites. Pode isso, não pode aquilo. Preciso, não é? Respeitar os meus ritos. A quantidade gigantesca no nosso país de desrespeito às mulheres é desrespeito do rito. Existe um rito para você lidar com as pessoas. Você não pode, não é, fazer certas coisas. Por quê? Porque você precisa de um rito de convivência. Então a nossa alahá, né, a lei judaica normativa, ao longo das gerações e tal, ela é, na verdade, uma coletânea de ritos sociais. Basicamente é isso. Né? E, portanto, a pessoa começa a achar que isso não importa, que isso não tem relevância, e aí ele confunde o saber. Né? Ele se esvazia do divino, no sentido de que ele se esvazia da consciência. Ele se esvazia e cai no culto ao pensamento, no culto às sensações. Porque como ele tirou daquilo o valor que aquilo possuía, porque o valor que possuía era o valor que ele imaginava, e aquilo foi tirado, então ele acha que como não é nada do que ele pensa, então não é nada. E aí que está mais uma barreira que tem que ser transposta nesse processo, que é a barreira da ignorância, né? A barreira do orgulho. Porque a pessoa vai achar que se não é o que eu acredito, então não tem valor. E esse é o ponto, esse é o momento em que o ser humano se vê confrontando o próprio ego. Porque é preciso se esvaziar dos conceitos, das crenças, das opiniões, para se aproximar do divino de fato, para que você tenha uma experiência direta, sua, com o divino, e que não seja dependente de nada externo, né? De nada que você vista, de nada que você cheire, de nada que você tome, de nada que você passe na cabeça, de nada, de absolutamente nada mesmo. Que é só você, o seu ser, sem produção, sem enfeite, sem subterfúgio, e o Hashem, e mais nada. Esse é o grau da espiritualidade que você deve buscar. Então Maimonides comenta, e o Pines traz essa luz, de que o perigo que ele está anunciando é o perigo desse esvaziamento. Porque a pessoa não percebe que o valor das coisas não é o valor utilitário. Ou seja,
eu não tenho que perguntar para que me serve o Deus, ou para que me serve. Não, não é aquilo que te serve. É aquilo que te reflete, que faz parte do que você é. Então ele fala assim, o exemplo de tal aluno seria o Aher, como vimos na aula anterior, vamos falar um pouco mais dele aqui, que rejeitava a relevância da Torá e da realidade da providência. Ele agiu assim por ser impaciente na questão de aprender os mistérios divinos. E veja, o Aher já era rabino. Isso é muito importante de enfatizar, porque nós temos ainda esse delírio de achar que o fulano tem um título, então ele sabe tudo. Uma coisa não tem relação com a outra. Né? Então, tanto que dos 4 que entraram no Pardes, só um saiu e entrou em paz. Né? Entrou e saiu em paz. E os outros todos, que eram grandes sábios, grandes mestres e tal, não. Então, não é questão de título. E o Aher, portanto, não soube lidar com a questão dos mistérios divinos, dos segredos da Torá, sendo um aluno despreparado, mesmo já tendo, digamos, aspas aí, a formação. Né? Isso também, ou seja, ele também pensava a Torá de uma maneira utilitária. Já que eu tenho o título, então eu sou capaz, né? Eu digo, eu determino tudo. E é esse o delírio do ego humano, esse é o ego humano falando. Né? Como veremos, alunos despreparados afirmam como verdade aquilo que não foi demonstrado. Ele deprecia concepções reais, como se estas fossem carentes de prova. Ele não sabe lidar com contradições. Ele se apressa em compreender o que não consegue, mentindo de saber o que não sabe. Né? Essa autoilusão afasta do divino, a total perca da consideração da relevância desse conhecimento. Como Aher, o resultado é a pessoa sair da família, isto é, do povo de Israel. Limitações, trechinho do guia. É necessário iniciar os jovens e instruir os menos inteligentes, de acordo com a sua compreensão, aqueles que mostrarem ser talentosos e que tiverem capacidade para o método superior de estudo, ou seja, aquele baseado na comprovação e no verdadeiro argumento lógico. Deve-se avançar gradualmente em direção à perfeição intelectual, ele quer dizer. Seja por aula ou por autoinstrução. O Maimônides não tinha esse preconceito, você só vai saber, porque é como o misticismo vende isso, né? O cara que inventou toda essa parafernália que o misticismo usa para ganhar dinheiro hoje, ele tirou aquilo do nada. O nome dele era Moshe de Leon, ele era pesquisador de misticismo de muitos anos, de gnose, de tudo quanto é porcarialhada de religião, ele sabia de tudo. Ele era que nem o Bilan, sabia de tudo, um cara bom nisso daí. E quando ele escreve o livro, apesar de ele ter cometido N erros que os pesquisadores depois demonstraram, tentando imitar a língua aramaica, não se pode dizer que ele não manjava um pouco, porque ele conseguiu escrever os livros, são vários tomos, né? Ele perdeu um tempo com aquilo ali mesmo. Elencando, trazendo coisas da gnose, de tudo quanto é serviço secreto que ele pôde encontrar na sua época. Então, assim, ele sabia daquilo com que ele mexia. Ele que inventou tudo aquilo. Então, ele era um cara inteligente, ele era um cara articulado, ele era um cara que tinha lá sua competência, fez um bom produto, apesar de que acabou não lucrando com o produto, mas muitos outros lucraram com o produto dele. Mas quando ele inventou tudo isso, ele mesmo que inventou. Foi um ser humano que fez isso, é o ser humano que faz essas coisas. Não é? Mesma coisa, você pega outras culturas que tem livros aí, que nem a cultura hindu tem o maior livro do mundo, né? Aquela coisa. Aí você fala, é mágico. Não, é ser humano, o ser humano faz isso, dá tempo para ele, para você ver. Ele vai fazendo, ele faz coisas cabeludas. Né? Então, aí eles vendem como se fosse uma coisa sobrenatural. O Maimônides não tinha esse preconceito, então ele achava que uma pessoa pode aprender isso da maneira correta mesmo, tanto através de um mestre como através de autoinstrução. Não é isso de dizer que o mestre é melhor, né? Porque dialética é muito mais proveitosa. De autoinstrução você pode cometer um monte de equívoco, que depois você vai ter que ter humildade de corrigir. Mas se tiver também essa humildade, toca o barco, né? Vai embora, porque consegue. Não é uma questão de rejeição. Mas é muito, portanto, diferente do discurso do mistificador, que diz que não, é um segredo que eu tenho, só se você me pagar é que eu passo ele para você. Então ele diz, aquele, entretanto, que começa com a sabedoria divina, começa do zero, ele quer dizer, tá? Não só se confundirá em questões da religião,
mas cairá em completa infidelidade. Eu comparo essa pessoa a uma criança alimentada com pão e trigo, carne e vinho, sem dúvida morrerá, não porque esse alimento seja naturalmente impróprio para o corpo humano, mas por causa da fraqueza da criança, que é incapaz de digerir o alimento e não pode tirar proveito dele. Enfatiza-se a expressão menos inteligente que ele usou, que pode ser traduzida também como de entendimento limitado. Pines traduz assim, deficiente na sua capacidade, sem dizer qual. O Ramban nunca é claro sobre se a limitação intelectual seria inerente ou circunstancial. Nós vimos que nós temos suspeitas de que ele não concordava com os gregos, ele bebeu nas fontes dos gregos. E os gregos diziam que a incapacidade de qualquer natureza é uma incapacidade inerente. Ou seja, se um cara lê um livro e não entende, é porque ele é inerentemente incapaz de entender isso. O barato dele é outro, dá uma enxada para ele, deixa ele carpinar, porque isso ele consegue. Se um cara é caçador, essa é a essência dele, caçador. Se ele for fazer qualquer outra coisa, se ele for navegar, ou mesmo pescador, ele estará, então, saindo do seu propósito no universo, por assim dizer. Da mesma maneira, outras profissões. Os gregos achavam que era tudo inerente. E o Ramban tem momentos em que ele fala parecendo que ele está concordando com os gregos, e tem momentos que ele fala que dá a entender que é circunstancial, que a pessoa se esforçasse, ou se tivesse a oportunidade, ela poderia corrigir isso daí. Não sabemos exatamente, mas eu tenho a tendência de pensar, por causa das outras evidências, de que ele não concordava totalmente com os gregos, embora tenha momentos que ele mostre que concorde pelo menos em parte. Como muitas pessoas fazem até hoje, mesmo com os atuais conhecimentos. Mas a fonte da qual ele bebeu, a cultura grega, deixa claro pensar se tratar de um problema ontológico. A relutância do Ramban talvez demonstre que ele tivesse dúvidas. Por outro lado, o Ramban também pode estar considerando todos nós limitados nesse sentido, embora exista em nós o desejo de superar tais limitações. Ele também reconhece que alguns são mais limitados que outros, dado que a divindade não distribui as capacidades intelectuais igualmente. O que ele quer dizer com isso é o que falamos na aula anterior, sobre ele não ter tido acesso a conhecimentos de como ensinar, como a pedagogia funciona. Então, muitas vezes a pessoa não teve o acesso inicial, e aí a pessoa ou era mal nutrida na infância, algo que afeta o cognitivo da pessoa depois de adulto, e aí a pessoa então é tratada como se fosse incapaz de entender, e às vezes não é isso. Mas eles não tinham esses saberes no período. Então, nós temos que relevar considerando esse fator. E no capítulo anterior, ele nos ensinou que todas as pessoas reconheciam as diferentes limitações físicas. Apenas o sábio reconhecia a limitação intelectual. Não obstante, o Ramban sempre mantém algum apontamento de que a superação do limite é possível. Por isso que eu acho que ele não concordava com os gregos. Ele declara que os limites e as causas que previnem o estudo são necessárias e obrigatórias. Entretanto, tal qual os limites do estudo na natureza das coisas, o que é necessário e obrigatório não implica ser insuperável. Ou alguns jamais aprenderam, pois sua vontade não os impele, ou seja, eles não se esforçam até conseguir, que é o que quebra qualquer tipo de barreira. Mas outros poderão superar. Então o Ramban colocava o limite na vontade, né, no tamanho da vontade, e nós, isso não é um juízo de valor, né? Porque muitas vezes a pessoa vai pensar assim, então tudo que você quiser é só ter vontade. Mas nós temos que reconhecer uma verdade. Nós não temos vontade para tudo. Não temos. E quando nós não temos, nós não precisamos mentir que temos e nem temos que comprar uma personalidade vendida numa propaganda para você ter vontade daquilo que você não tem vontade. Né? A vontade é um impulso que te leve. Você pode ter uma vontade parcial, mas você não tem aquela vontade absoluta que te deixa obcecado. Por quê? Porque você terá essa vontade por uma outra coisa. E você, investigando a si mesmo, a si mesma, deve ser capaz de reconhecer qual é essa vontade, afinal. Não é? Pode ser uma, pode ser mais de uma, mas ela existe. Algo que realmente te move
muitas coisas te movem, mas isso mais do que qualquer outra coisa, o ponto de te deixar focado e absolutamente devotado a isso. E, portanto, quando a pessoa não tem isso em relação à sabedoria, é quando nós podemos então dizer que essa pessoa terá um conhecimento limitado, não porque não lhe seria impossível, mas porque esse não é, digamos assim, usando uma linguagem bem da nossa geração, não é o seu barato, não é aquilo que realmente colore a sua vida, não é a sua vibe, podemos dizer, não é isso que ela ama. E não amando isso, aí realmente não tem o que fazer, né? Então, fica parecendo uma limitação ontológica, mas não é de fato uma limitação ontológica. É a vontade, a pessoa não tem a vontade de ir fundo. E aí, entramos em mais um trecho, onde ele faz comentários sobre as mulheres, e aí nós temos que entender esse comentário, porque não é bom, dentro do seu contexto histórico. Falamos isso no estudo do livro Reason Above All. Não podemos esquecer que ele viveu, foi criado sob influência de cultura islâmica. Isso vai se refletir, por exemplo, no Mishneh Torah. Não é? Hoje eu notei na página de um dos intelectuais que eu acompanho lá da Eretz, o Yaron Yadan, ele compartilhou um trecho do Mishneh Torah, onde o Maimônides dá uma opinião bastante, aspas, muçulmana sobre mulheres, né? no Ilhot Ishot, no Leis das Mulheres. E ele está refletindo ensinos talmúdicos sobre a tradução que ele fazia no século XII daquilo tudo, mais a sua sociedade islâmica. Então lá ele recomenda que a mulher não fique andando na rua, que não fique saindo, que fique em casa, né? Que ela reduza a sua circulação o máximo que puder, não sei do que, porque isso aqui é o correto, e blá blá blá. E aí o Yaron passa aquilo, eu acho pertinente, eu nem fiz uma crítica ao compartilhamento que ele fez em si. Por quê? Porque esse trecho do Ramban, do Ilhot Ishot, é propagado em Israel como se fosse para ser aplicado hoje literalmente, porque foi o Ramban que falou. Né? Os rabinos fanáticos, mistificadores, charlatães, que se dizem discípulos do Ramban, pegam trechos de uma visão desatualizada de mundo que o Ramban tinha, mas que era atualizada naquela época, e passam esse saber para frente, hoje, sem fazer a sua devida análise, o seu devido juízo de valor, sua adaptação e, em muitos casos, a não aplicação de tais conceitos na nossa geração. Porque é assim que a Halachá, a lei judaica, deveria se desenvolver, mas ela não se desenvolveu assim, ela está estagnada, e isso há muitos séculos, e é por isso que nós temos essas anomalias. Mas eu gostei do fato dele ter chamado a atenção para isso, porque nem ele mesmo, no comentário que fez, mostrou, e ele é Rosh Yeshiva, né, ele foi Rosh Yeshiva, mas quer dizer, ele tem todos os saberes rabínicos e de formação, ele é mais que um rabino, ele era um posek, né, um decisor de Halachá, e, portanto, responsável pela educação de muitos judeus e tal, e tal, e tal, e, portanto, conhecimento halárrico em nível máximo, né? E ele foi dos que repetia esse tipo de narrativa. E ele, enfim, ficou muito ressentido, abandonou tudo isso, mas ele colocou no contexto como se o Ramban tivesse culpa da época que viveu, da cultura que respirou. Ele não fez o adendo, né? Separando as coisas, como eu costumo fazer. Não é? Porque não é porque nós reconhecemos o Maimônides como o nosso grande líder e tal, que nós vamos também achar que o sistema de vida que ele aplicava no século XII se aplica a nós. É claro que não. Né? É evidente que não. Qualquer pessoa que tem um cérebro ainda funcionando não cometeria uma estupidez dessa magnitude. Mas esse tipo de loucura é cometida em Israel por absolutamente todas as representações religiosas que tem lá. Não é? Todas mesmo, porque eu até procurei quem fosse mais lúcido, e aí eu descobri que tem uma outra yeshiva, que tem um Rav lá, do Mekor Haim, que é um cara muito inteligente, se expressa muito bem, da Austrália, não sei do que quer meio que criar um novo Nussar em Israel, e quer trazer um novo judaísmo racionalista, maimonidiano. Aí eu falei, bom, parece que é um cara lúcido, vamos ouvi-lo.
E aí quando ele vai explicar Alahá, ele fica repetindo só o que o Rambam falou do século XII, como se nós tivéssemos que aplicar no século XXI aquilo que é feito no século XII. Então já me decepcionei de novo, já vi, olha, a insanidade continua a imperar, não chegou à lucidez ainda. Então, infelizmente, esse tipo de falta de habilidade, falta de maturidade, eu diria, para lidar com a literatura judaica clássica, é o que impede o entendimento de certos termos e de certas expressões que nossos sábios do mundo antigo disseram, né? Impede a pessoa de extrair o ensino daquilo. Já que eu falei do assunto, por que o Ramban falou para as mulheres não saírem naquele mundo? Bom, hoje em dia, hoje tem leis de proteção para a mulher, tem delegacia da mulher, hoje tem, né, uma série de pressupostos aí que criminalizam a violência, que criminalizam em tese o abuso, os avanços, tudo no objetivo de você imaginar que, olha, a mulher é protegida na sociedade. Como é que tudo isso funciona na prática? Você deve saber, é como se não existisse. A agressão contra a mulher está em alta, os abusos estão em alta, os estupros estão em alta. Então veja, o Rambam vivia tudo isso numa sociedade que dizia, e que diz até hoje em seus círculos, que tudo bem fazer isso daí, não tem problema. É assim mesmo. Então como você acha que ele, como líder de uma comunidade, de um grupo, com moças e tal, como é que ele vai orientar esse pessoal todo? Ele vai dizer o que para eles? Ele vai dizer, pessoal, nós somos livres, né? Vocês têm o direito de caminhar à vontade por aí, fala para as meninas que ninguém pode segurar elas não, pode andar à vontade, vivendo num mundo de selvagens como eles viviam. Só uma pessoa absolutamente estúpida pensaria uma coisa dessa. É claro que ele, como líder da comunidade, ele vai dizer, não façam isso. Nós estamos cercados de lobos aqui. Isso aqui é um lugar perigoso, é gente perversa. Então nós temos que reduzir o nosso contato com essas pessoas o máximo que nós pudermos. E isso não é nenhuma cerceação de liberdade de ninguém. Isso é simplesmente responsabilidade social. Então nós temos que usar este apontamento do Ramban, ainda que não vamos aplicar ipsis literis todas as palavras do seu juízo, porque está desatualizado, não é? Existem cidades e cidades, países e países, locais onde é muito mais seguro caminhar na rua e locais onde é muito mais perigoso. Bairros onde é muito mais seguro, bairros onde é muito mais perigoso. Mas nós temos que ter o ensino. Nós temos que ter o apontamento adequado. Né? E não ser completamente obtusos para o aprendizado. E saber refletir a época e o local. Né? Eu diria, num país como o nosso, que esse tipo de alahá do Rambam deveria ser aplicado, pelo menos em parte, em muitas cidades do nosso país. Né? Voluntariamente pelas pessoas, porque se elas acham que vivem num país livre, onde posso ir para onde eu quiser, você deve estar maluco. Você vive num país de selvagens. Se ninguém te contou, deixa eu te contar então. Né? Então, assim, é esse tipo de lucidez que eu vejo que falta às vezes no próprio Yeromiah Dan, apesar de ser um grande intelectual, e em muitos, quase todos os religiosos, né? Eu digo quase porque você tem raríssimas exceções. Eu encontrei uma exceção lá nos Estados Unidos, não foi nem em Israel, um Rav que eu acompanho já há alguns anos, e que tem um grau de lucidez assim, o Rav Shlomi Yanklowitz, que é um tzadik, ele deve ser um dos 26 pelo qual o mundo se sustenta. Porque é uma coisa inacreditável a lucidez do cara. Inclusive nesses pontos. Mas assim, é muito raro encontrar, infelizmente. Mas eles estão por aí, senão o mundo já teria deixado de existir. Então assim, os muçulmanos até consideram a sua maneira estranha, né, a importância da mulher, porque eles têm lá personagens femininos famosos, né? Sit al-Mulk, filha do califa Fatimida al-Aziz, né, meados de 1024 da Era Comum, princesa Fatimid. Vocês sabem que a Igreja Católica homenageou a filha do Muhammad, né, a Fátima, né? Então, eles têm figuras femininas. Não obstante a isso, nós sabemos que o feminino é fortemente suprimido nessas sociedades. E não é só na islâmica, na cristã também, né? Mulheres, fiquem caladas, se tem alguma dúvida, pergunta para o marido, cala a boca, não sei o que, se submeta. É assim que a banda toca. E estão tentando trazer essa ideia aí.
isso não diminui nada, nem a violência, nem nada disso, né? É uma submissão, não é uma proteção, é diferente. Isso na época contrastava com a Europa, que tinha figuras santas, né? Claro que a Igreja Católica primeiro mata a pessoa para depois dizer que é santo, mas enfim. O sincretismo realizado pelo cristianismo com outras religiões fizeram absorver cultos femininos de diversas localidades. Por isso tem Santa Maria só para Minerva, né? Que é a substituição ali do culto de Minerva por uma Santa Maria minervada, né? E um pouco antes da época do Rambam, Héloïse de Argenteuil, 1101-1162, que também era uma mulher casada com o filósofo Peter Aberlin, que era um pensador famoso e tal. Então tinha essas figuras femininas endeusadas para prestar culto. Mas veja, aquilo que você presta culto, você não necessariamente gosta. É a mesma coisa quando você pensa na figura principal do cristianismo. Não é porque ele é cultuado, porque ele está morto. E aí ele não apita mais nada. Quem apita é os caras que dizem que falam em nome dele. Se ele tivesse vivo, ele estaria enchendo o saco de todo mundo, dizendo não pode fazer isso, não pode extorquir, não pode roubar, não pode ficar fazendo essas coisas que vocês fazem. Ele estaria incomodando. Então, como não querem ele incomodando, jogam ele lá para o céu, né? E diz, ó, ele ficou lá. Então, todo mundo que surgiu incomodando, eles jogam lá para cima, né? Eles matam e jogam lá para cima e diz, ó, agora é um santo, né? Ficamos aí com a sua inspiração. É uma maneira de você eliminar o que está te incomodando. Porque, como eles jogam tudo para o fruto da imaginação, aí realmente não tem mais perigo. Então, enquanto a lei judaica tinha essa postura de proteção, o Rambam continuava parte do mundo muçulmano. Não há evidência de que ele tivesse ouvido falar de mulheres estudiosas, né? Mesmo na Europa, o Rashi, né, tem até uma pesquisa histórica sobre as filhas do Rashi, que diz que o Rashi não teve filhos, né? Só teve filhas. E elas... devido até a respirarem a cultura do próprio, né? Se diz delas que elas estudavam o Talmud escondido, né? Porque eles não deixavam as mulheres estudarem. Muitas mulheres hoje aceitam voluntariamente esse tipo de cerceamento, portanto, colaborando com o sistema opressor delas mesmas. Então, quer dizer, não é uma coisa só do masculino para com o feminino. Grande parte daqueles que contribuem para a manutenção e existência do machismo do mundo são as próprias mulheres que colaboram com isso. Ensinam para os filhos a tratar as meninas mal, a ficar, entendeu? Então não é só uma questão de que é o bem contra o mal, né, o macho contra a fêmea. Não é bem assim que a banda toca no mundo real, né? Uma coisa bem mais diluída, na verdade. Até porque todo machista aprendeu o machismo do pai e da mãe dele também. A sociedade patriarcal certamente não incentivava tal modelo, né? Por quê? Porque tinha essa visão de mundo naquele período. Somos nós que fazemos as mudanças e cabe a nós mudar. E eu sou totalmente a favor da mudança. Não sabemos da vida marital do Rambam também. Nós estudamos um pouco disso no Reason Above All. Ele raramente menciona mulheres excepcionais nas escrituras e na tradição, mas nunca menciona alguém contemporâneo do período dele, né? O que provavelmente ou não tinha ou não temos como saber. E aí nós entramos em outro conceito, que é o conceito de Taqlid e o conceito de Ushul, que lida com essa questão de você lidar com um principiante no ensino. E por que nós falamos brevemente da questão da mulher nesse inteirinho? Porque quando você fala do mundo antigo do ignorante, a maioria dos livros do mundo antigo, não só da tradição judaica clássica, geralmente se coloca um mantra. Os ignorantes, as mulheres e as crianças. Sempre assim. Então, ignorante é o homem que não estuda. Só que aí, a mulher, ela não tem a nomenclatura em livros do mundo antigo do tipo a mulher que não estuda. Ela era ignorante por ser mulher. E aí a criança em seguida é associada à mulher. Geralmente na tradição judaica, quando você fala de textos assim, os rabinos sempre associam a mulher com a criança. Eles, inclusive, falam que nós temos que proteger mulher e criança. Né? E tem isso até na cultura pop. Né? Protejam as mulheres e as crianças. É sempre os dois associados um ao outro. Porque a mulher não era só uma questão da submissão, mas dela não lhe ser dado pela própria cultura o acesso a esta cultura, ao desenvolvimento intelectual, na maioria dos casos. E não tendo o desenvolvimento intelectual, não havia a emancipação, não havia a capacidade de você realmente existir por si. Então, numa sociedade que assim funcionava, que era quase todas as sociedades do Antigo Oriente Médio, o que acabava acontecendo? Você tem que ter um sistema que proteja mulheres e crianças.
Então, quando ele fala... É por isso que nós entramos nesse tema da mulher. Porque parece uma maneira depreciativa se você estivesse inventando esse discurso agora. Mas esse é um discurso que pertence ao século XII. Nós herdamos a linguagem daquela época e, portanto, temos que fazer, por assim dizer, a conversão dos conceitos. E junto com essa ideia vem essa outra ideia aqui. O que se pode ensinar em sabedoria divina para os que forem considerados de intelecto limitado? Então, vamos supor que nos deparemos com um ser humano que quer aprender sabedoria, mas ele é cru, ele é verde, ele nada sabe. Como é que faz? Então, o Rambam diz assim, se deve ensinar, essas são as conclusões do guia, né? Se deve ensinar as opiniões significativas da Torá, apesar de não se ensinar sua verdadeira essência. Kafir explica essa expressão dizendo que se refere aos conceitos chamados fundamentais, como unicidade divina, origem do universo desde não existência e realidade da profecia. É isso que a pessoa precisa aprender no começo, né? Ele precisa aprender sobre... Ele tem uma ideia de Deus que ele aprendeu lá. Falaram para ele, tem Deus, Deus, Deus. Aí nós temos que contar para ele que Deus não é assim. Deus é uma unicidade. E aí explicar para ele, dentro do que ele conseguir entender, o que é isso de unicidade. Não é uma não composição, não é um ser como os outros seres, não é um ser humano. E deixar a pessoa marinar com isso daí alguns anos, né? Falar para ele sobre o conceito da origem do universo, né? Mas isso também não é difícil, porque ele vai aprender isso na escola, né? Ele vai aprender que teve uma grande expansão, que todo o universo surgiu de um ponto em que nada havia. Então, tudo bem, ele vai aprender isso na escola. E tem que falar para ele sobre a profecia, que é uma realidade. Mesmo que não for entrar em detalhes, se ele não souber o que é. Né? Porque às vezes ele vai mistificar, achar que é alguma coisa mágica, mas é normal o iniciante achar isso. Tudo bem. Mas ele tem que ser informado que isso é um fato. Né? Mesmo que depois ele vá aprender que não é do jeito que ele pensava. Esse é um fundamento da Torá. Né? Porque sem profecia você não tem nem Torá. Então nós comunicamos tais verdades aos limitados intelectualmente via tradição. Ou seja, eu não faço dessas questões uma questão demonstrativa. Eu não digo para ele, ó, temos prova disso. Não, essa é a tradição é essa. Eu não explico nada. Veja, eu não falei nada. Se eu te dou uma informação e digo que é a nossa tradição, eu não te expliquei nada. Eu só disse que é a nossa tradição. Só isso. Foi assim que foi passado. O motivo, explica o Rambam, é que é suficiente que recebam todas as verdades que devem ser estabelecidas depois. Porque quando o cara recebe uma tradição, a verdade, por assim dizer, ou seja, o real entendimento daquilo, não está estabelecido. Veja que o Rambam faz diferença entre um conhecimento recebido e um conhecimento estabelecido. Estabelecido é quando você realmente internaliza a questão. Leva um tempo para isso acontecer. Recebido é quando você escuta. Então ele fala, o termo tradição, usado pelo Rambam, o livro, o guia é em árabe, né? É a palavra taqlid ele usa. Na cultura árabe, o termo implica aceitar o que foi dito pela autoridade sem questionamentos, texto, explicação racional. É isso que quer dizer na cultura árabe. Tradição é uma imposição milenar que o indivíduo descobre ao chegar no mundo. Né? Mais ou menos como você chegar na sua sociedade e aprender as suas regras sociais. Do jeito que são. Quer você concorde, quer você não concorde. É assim que funciona por aqui. Você acabou de chegar, segue as regras. Mais ou menos assim que funciona a tradição. O conceito de taqlid, por outro lado, aponta para o decisor, implicando que o povo deve seguir tal juiz e sua autoridade, né, que os árabes chamam de mujtahid, em toda a sua legislação. É discutível se essa norma se aplica estritamente ao campo jurídico dos fundamentos da religião, chamada em árabe de ushul ou ashul al-din. Grande parte, porém, por outro lado, que os muçulmanos devem manter crenças por meio do exame individual, demonstrações. O muçulmano também teve uma fase histórica racionalista, né? E que o taqlid não implicaria em ushul. O conceito de taqlid também poderia significar que aqueles que não levam adiante o estudo do que é fundamental se fazem obrigados a seguir aqueles que o fazem. Ou seja, quem não estuda tem que então obedecer. Um problema fundamental na história islâmica inicial era o antropomorfismo corânico. Aquilo que nós falamos em algumas aulas anteriores, de que os muçulmanos retinham a crença de que o Alcorão, né, o livro, era a divindade feita livro. Né? Bem parecido com aquela coisa dos indianos dizerem que o rio
a deusa feita líquida. Né? Não é que é uma água e a deusa está na água, e nem é que a água é uma água divina. Aquela água é a deusa propriamente dita. Né? Então, mesma coisa, eles tinham esse antropomorfismo curânico. O livro é o próprio Allah. Né? Intérpretes importantes disseram que a Taqlid exigia o literalismo, por isso que levou esse tipo de coisa. Bila kaifa, sem perguntar como, né? Apesar de ser uma área de ushul, de fundamentos da religião, que, portanto, precisaria pensar a respeito. Autoridades judaicas converteram o conceito de Taqlid para seu próprio uso. Um dos mais importantes pensadores daquele período foi o Bahya Ibn Pakuda, que nós temos o livro Hovot Levavot, Deveres do Coração, que escrevia em árabe também e viveu antes do período do Ramban. E ele disse, eu questionei aqueles que pensam que são estudiosos de Torá. Ou seja, quem é que pensa que é estudioso de Torá? Religioso, hoje em dia é ortodoxo, né? Sou ortodoxo, sou religioso, então ele pensa que é estudioso de Torá. Porque para o Ibn Pakuda, se você só acredita e não questiona, se você tem muita fé, você não é religioso, você não sabe do que você está falando. Né? Porque para ele é uma questão de conhecimento, de experiência tida, não de crença tida. Então, ele fala, aqueles que pensam que são estudiosos de Torá, sobre questões da ciência da vida interna, porque eles olhavam para fora. Geralmente, o que religioso faz? Fica julgando os outros, qual rito está fazendo, o que você faz? Você faz o quê? Você faz igual eu? Você come o que eu como? Qual é o seu nome? Qual é o seu sobrenome? Né? Eles responderam a mim que depender da tradição pode substituir o pensamento independente em todas essas questões. Então veja, isso Ibn Pakuda, né, antes do Maimônides ainda, já lidava com esse tipo de pensamento. Não preciso pensar de maneira independente porque eu sigo a tradição. Né? Então isso quer dizer que eram pessoas que não se devotavam à vida intelectual, não tinham um desenvolvimento do pensamento. E a religião hoje em dia tem saudade desses caras e dessa época. Queria que todo mundo fosse assim. Por isso mesmo, quanto mais rígido é o sistema religioso, e eu falo da nossa religião, menos acesso à instrução a pessoa vai ter. A pessoa vai ficar só bitolada nos livros religiosos, mas se possível, de matemática ela vai aprender só o mínimo mesmo, de história, só aquilo que for permitido, bem distorcido do mínimo, química não vai ter nem acesso, no máximo, se tiver sorte, vai só ouvir falar, e não precisa nem falar de biologia, de astronomia, e nem de quase nada mais. Né? Mínimo mesmo das coisas. Então vai aprender muita coisa errada, muita coisa equivocada. Por isso que você tem figuras lá em Israel, como o Rabino Natan Slifkin, que veio desse universo, só que, digamos assim, com uma outra família, uma outra vibe, uma outra cultura, e acabou tendo acesso à faculdade, se formou biólogo e hoje trabalha, né, no Museu Bíblico, né, da História Natural em Israel, aonde ele recebe, na maioria, pessoas que são ultrafanáticos e que nunca teriam acesso ao mundo da biologia a não ser por aquele meio. Então tem gente lá adulta que, por exemplo, nunca viu um leão na vida. Então vê lá um empalhado, né? E está vendo pela primeira vez. Né? Às vezes não sabia nem que era daquele tamanho e tudo mais. Então, ele sente que está fazendo pelo menos um bem para essas pessoas desse modo, embora ele seja mais racionalista, embora ele ainda viva como os fanáticos vivem. Né? Ele vive numa comunidade assim e tal, segue os ritos e tal, aquela coisa toda. Mas ele tem uma mente um pouco mais liberada, porque a biologia, digamos assim, complementou sua visão de mundo. E ele cita muito Urambana, então parece que ele é maimonidiano, mas não se sabe disso, né? Só parece. Então, ou seja, esse é o afã, é isso que autoritarismo religioso promete para as pessoas, né? De volta ao período da ignorância. Então, isso sugere que havia certa aceitação rabínica do conceito islâmico de Taqlid, porque senão não haveria seres humanos dizendo aquelas frases absurdas. Bahia prossegue na obra Sefer Hovot Levavot, rejeitando essa posição, inspirando o pensamento maimonidiano, né? Meio de uma maneira anacrônica, mas de qualquer modo, né? Visto nesse capítulo. O Sefer prossegue dizendo, minha resposta para eles foi que a concepção seria aceitável no caso de mulheres, crianças e homens não educados. Estou lembrando aqui o conceito, né? Ele está falando daquele período.
ou de intelecto limitado, os quais, apesar da percepção e compreensão limitadas, não podem raciocinar por si mesmos, porque não teve acesso à cultura. Fica refém, né? Mas todo aquele que tiver capacidade intelectual de verificar o que recebeu da tradição e for impedido de fazer isso, seja por preguiça, falta de vontade, que é isso que o Rambam fala, né? Ou porque ele não considera na devida importância o mandamento divino e a Torá, acabará sendo punido por isso e considerado responsável por sua negligência. Então isso é um trechinho do Sefer Chovot HaLevavot sobre esse assunto. Então veja, apesar de que existe mesmo essa questão da pessoa ter a vontade ou não ter a vontade, na nossa tradição funciona assim: a busca da espiritualidade é obrigação do ser humano. Quando o ser humano não desenvolve a sua espiritualidade, ele se torna perigoso. Então veja, buscar a espiritualidade não é buscar religião. Porque a religião exacerba o ego, exacerba a mentalidade, exacerba a imaginação. E aí prestar culto ao fruto da imaginação é idolatria. A busca da espiritualidade é a busca da vida íntima, do olhar para dentro. Como ele disse, a ciência da vida interna. Né? Como ele se expressou dessa maneira toda elegante. Que é basicamente o exercício da consciência. Né? Você ser capaz de interagir com o mundo à sua volta a partir da consciência. E isso leva a uma visão racionalista, isso leva a uma visão lúcida. E o Bahia diz no livro que isso é uma obrigação, isso é um mandamento. E não fazer isso incorre em punição. Então não tem isso de, mas eu não tenho vontade. Pois você vai ter que arrumar vontade de onde for. Porque sem isso, você é um animal perigoso. E aí não tem como conviver em sociedade. Daí a imposição. Daí que ele tira a Torá instituir uma sociedade onde se impõe essa obrigação do estudo da Torá. Então ele está dizendo que essa imposição é por uma questão de manutenção da própria estrutura, da própria sociedade. Então o ser humano precisa de uma maneira essencial do desenvolvimento da espiritualidade para bem de si mesmo e dos demais. Bahia argumenta que apenas por meio de confrontarmos pessoalmente os conceitos fundamentais, podemos ser capazes de resistir aos conceitos equivocados. Por quê? Porque o Yetzer Hará é essa inclinação, esta que as pessoas popularmente chamam de tentação, não é? dos instintos, das sensações. Nós somos atraídos a ter sensações. Quem não gosta de sensações agradáveis, quem não gosta de prazer, quem não gosta de coisas gostosas, todo mundo gosta disso, isso é natural, isso não é condenável de maneira alguma. Mas isso também é o meio pelo qual somos iludidos. Né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de biologia e eu vi uma serpente de um determinado deserto, não vou lembrar agora especificamente qual é o continente, mas é da série One World, Seven Planets, né? Um mundo e 7 planetas, como se fosse 7 mundos, né? Um planeta, 7 mundos, e que é do David Attenborough, o mais recente trabalho dele, e num desses continentes tinha uma serpente. Primeiro, ele não contou nada, eu achei brilhante ele ter feito isso. Né? Ele não contou nada para nós. Eu vi uma cena. Na minha cabeça, tinha uma aranha se contorcendo. Eu pensei que ele ia falar de insetos. Então eu fiquei olhando aquela aranha, aguardando o que ia acontecer naquela cena. Aí pousa um passarinho num galho, olhando para a aranha. Aí eu falei, bom, o passarinho vai comer a aranha, né? Ou será que a aranha vai comer o passarinho? Sei lá. A aranha estava meio se contorcendo, parecia que estava com algum problema. Aí eu falei, o passarinho vai aproveitar e vai comer essa aranha aí, né? Aí o passarinho foi, pousou, na hora que ele bicou, ele levou um bote. Era uma serpente, e aquilo era a cauda dela, adaptado para parecer uma aranha com as perninhas assim. E aí ele nos conta como que ela foi enganada pela sua própria adaptação, pelo seu próprio instinto. E eu me lembrei imediatamente de como a mente funciona. A mente é exatamente isso. Que erro aquele passarinho cometeu? Erro nenhum. Ele viu um inseto, ele se alimenta disso, estava ali se debatendo, nem estava vivo, nem estava apontando as perninhas, ameaçando, nada. Pô, ocasião perfeita para eu me alimentar. Não era nada do que ele pensava. Era um bote. A serpente atraiu e pau, e pegou mais um outro ainda depois daquilo. Então,
Aí eu olhei para aquilo e me vi naquilo. Eu falei, a mente funciona exatamente... É isso que os rabinos chamam de Yetzer Hará. Por isso a serpente é o símbolo da idolatria. Aquela serpente é perfeita para esse tipo de simbolismo. Não é? Então, esse é o problema do resistir ao instinto. Ele nunca parecerá equivocado. Não se trata disso. Não se trata de eu esperar que a mentalidade pareça má para então eu entender o seu equívoco. Não se trata disso. Ela nunca parecerá má. Esse é o ponto. Porque enquanto você observar com base na mentalidade, a mentalidade sempre parecerá positiva, ainda que o seu dano seja negativo. É por isso que o louco e o psicopata, mesmo depois de ter causado dano, a morte, a destruição, ainda assim se defende, ainda assim diz que fez a coisa certa. Como pode haver ilusão tão grande quanto essa? Porque ele jura de pé junto que os seus pensamentos estão corretos. Então o problema dos instintos é esta a questão da sua vinculação aos pensamentos. E os pensamentos, o cérebro controla sensações. E quando uma sensação que você julgar prazerosa e positiva for transmitida mediante um equívoco, é muito difícil, então, você dissociar esse equívoco de algo positivo, porque você vai associar o bom à sensação do bem. Mas a sensação do bem não é o bem. E essa capacidade de distinguir é só a partir da Neshama, porque a Neshama não depende da sensação. Por isso falei antes que por mais lúdico que todo rito seja, e toda música, e toda festa, e tudo isso tem que existir, porque faz parte do ser humano celebrando a vida, não pode nada disso ser confundido com o divino. E aí eu não tenho, quando eu não confundo isso com o divino, eu não idolatro isso. Quando eu tenho acesso, eu celebro. E quando não, muito bem, porque o meu contato é com o divino. É com o divino. E aí eu não tenho como virar refém da idolatria. Então, por isso essa percepção é importante. Porque não se trata de eu fazer força para resistir nada. E sim de eu alcançar um grau de lucidez tal que não me seja mais apelativo. E ele cita Mishnah, em Avot 2.14, para um apontamento desse conceito. Saiba como responder aos minim. Para isso, o taklid não é suficiente. Os minim são os que não creem no popular. Né? Os que não creem são pessoas lúcidas. Os minim são os que creem, e exatamente por isso concluíram coisas absurdas. Então, nós temos essa questão, né, no popular, dizer que o minim é o cara que não acredita na religião. Mas é o oposto. O minim acredita tanto nos próprios pensamentos que ele deixa de acreditar nos fatos. É o oposto, portanto, do que a religião e o misticismo falam. Eles dizem que min é uma pessoa que discorda de mim, que sou religioso e usa a minha fantasia e o meu chapéu engraçado. Mas min, veja, o próprio Aher é um exemplo de min. Ele era um homem religioso. Ele era um homem de fé. Ele era um homem que acreditava. Quando a sua crença foi descreditada por um evento no mundo real, ele abandona a religião. Então isso quer dizer que a religião para ele não tinha nada a ver com o mundo real. Então ele não tinha religião nenhuma. Ele tinha um delírio na cabeça dele que ele chamava de religião. E ele é o exemplo do min, daquele que se desviou, daquele que saiu do caminho. Ele substituiu em seus pensamentos a realidade pela ficção. Por isso ele se esvaziou do divino. A opinião verdadeiramente herética é aquela que reflete o ego, não é aquela que discorda da religião normativa. É por isso que os profetas todos discordavam da religião normativa em suas épocas e nenhum deles era um herege. Mas eles diziam, seus shabbats são detestados pelo Hashem. As suas ofertas são lixo, são rejeitadas. Não tragam essas porcarias aqui. Assim diz o Hashem, eu não aguento mais os seus incensos. O aroma está me dando vontade de vomitar. Não me tragam essas porcarias. Não quero vocês aqui. Veja, e nada disso que os profetas disseram cometeram nenhum ato de heresia, mas é uma coisa que, bem menos que isso, o suposto dono da religião vai dizer que não é heresia o que ele está falando.
Então, o grau de egolatria chega num nível em que a pessoa não consegue perceber, não consegue distinguir realidade de ficção. Heresia só quer dizer opinião, né? Uma opinião, é uma doxa, né? Mas heresia é esse recorte que a pessoa faz de mundo, e ter essa opinião significa ter um recorte. Esse recorte pode, no máximo, apontar para algum aspecto, né? Mas uma opinião nunca é a verdade. A verdade é a realidade, nunca a opinião de ninguém. Meaning, portanto, são as pessoas que confundem isso, confundem opinião com realidade. Aqueles que cometem tal falha transgridem esse dever de serem lúcidos e mentalmente sãos, que é a nossa única responsabilidade neste mundo. Essa é a mitzvah que está por toda a mitzvah. Essa é a mitzvah que se traduz no Talmud Torá, que os rabinos dizem Talmud Torá keneged kulam. O estudo da Torá é superior a tudo, a todos os mandamentos estão no Talmud Torá. Mas aí há confusão. Talmud Torá não é ficar bitolado lendo o livro. Talmud Torá significa desenvolver realmente a sua neshama através da instrução da Torá. Ocupar-se com Torá, osek Torá, né? Que leva à lucidez inevitavelmente. O mesmo é verdadeiro para aqueles que reconhecem a unicidade divina por causa de tradição. Não se pode ter certeza de que tal pessoa não irá depois abraçar o politeísmo, como, por exemplo, o misticismo comprova, né? Pessoas que supostamente receberam a ideia do monoteísmo na tradição, por que eles ainda acreditam que Deus tem as divisões, tem as luzinhas, tem as porções, tem o corpo divino místico, tem não sei... Como é que o cara associa uma coisa com a outra? Simples, ele não pensou sobre isso. Ele crê, ele não pensa. Quem crê não pensa e quem pensa não crê. Pois quando ele ouvir as declarações e argumentos dos dualistas, daqueles que dividem o mundo em bem e mal, força da luz, força das trevas, Deus e diabo, suas visões poderão mudar e ele poderá incorrer em erros sem ter consciência disso, que é o que acontece com os mistificadores. Embora muitos hoje não sejam nem pessoas que de fato acreditem naquilo, são só charlatães explorando as pessoas mesmo. Mas alguns deles realmente acreditam naquilo. Eu conheci alguns que realmente acreditam nisso, né? Vivem no mundo mágico, no mundo delirante, né? Fazem até desenhinhos dentro dos jalecos. O que eu conheci, faziam os desenhos de letras hebraicas dentro do jaleco, que dizia que aquelas letras afugentavam as forças negativas que estavam na rua. É nesse grau. Eu não estou brincando, apesar de parecer piada isso. Mas é nesse grau, assim, o grau de loucura. Você vê que aquele ser humano não anda mesmo no mundo que todo mundo anda, né? E aí, enfim, afeta a interação da pessoa com a realidade, né? O Ramban até concorda que algo como Taqlid seria o suficiente ou até recomendável para educar quem ainda não foi educado, para desenvolver o intelecto de quem ainda não teve o intelecto desenvolvido. Isso tem o benefício de evitar o erro dos mini no começo. Taqlid não serve, porém, para dar a capacidade de distinguir realidade de ficção. Então, nesse primeiro momento do capítulo 33 do Guia, nós começamos a arranhar essa questão desse procedimento de como iniciar nos estudos. O Ramban, veja, esperou 33 capítulos para nos dizer isso, porque ele já considera que essas pessoas que iriam se debruçar sobre sua obra, a essa altura, tem bagagem para, por exemplo, alguém lhes perguntar a respeito, né? Você estuda o Ramban, você estuda judaísmo, você estuda sabedoria, e a pessoa tem aí gabarito, não estuda isso de ontem, né? Estuda isso de alguns anos já, então tem propriedade para falar sobre isso. Então o Ramban, sabendo que essas pessoas têm essa propriedade, lhes instrui sobre como lidar com novatos. Nós não podemos, assim, compartilhar no mesmo grau, falar a mesma língua que nós falamos aqui, com quem está absolutamente no zero. É claro que na maioria dos casos das pessoas que nós lidamos hoje, a maioria não está absolutamente no zero, no sentido de dizer que as pessoas minimamente, veja, eu só estudei em escola pública, bairro pobre, e mesmo assim eu tive a base fundamental, né? Isso não quer dizer nada, porque eu levei anos para entender o que eu entendo agora. Mas mesmo assim a base fundamental estava lá, né? Bastava ter uma orientação um pouquinho melhor. Eu primeiro tive acesso com a insanidade, para depois ter acesso à sanidade. Mas podia ter sido o contrário, se tivesse alguém lúcido ali disponível. Não tinha, infelizmente. Então, quando a pessoa tem acesso a alguém lúcido, ele pode orientá-la, dosando, não é? O que vai ser transmitido e o que não vai.
percebendo da pessoa qual é o grau de consciência dessa pessoa e procurando primeiro elevar esse grau de consciência, colocar a pessoa em contato com a realidade, colocar a pessoa em contato consigo mesma, para que ela consiga, depois disso, começar a lidar com as questões do divino e da profecia, e da linguagem da sabedoria divina, que, como falamos no começo, é o estudo da linguagem dos profetas. No fundo, é isso daí que é ciência divina. Não é nada daquilo que é vendido na mitologia, de mágica e poderes, e nada disso. É simplesmente uma compreensão adequada das palavras dos profetas. E isso, para nós, tem valor imenso, porque, né, toda a nossa tradição é constituída, a Bíblia hebraica é constituída, quase toda ela, de textos proféticos. Então, essa é a primeira coisa mesmo que tem que aprender, mas não sem ter antes aprendido os fundamentos. E o Rambam falou que fundamentos são matemática, enfim, conhecimento da realidade, geometria e tal. E tudo isso aí, na verdade, no sentido de dizer que a pessoa tem que entender a valorizar a sua experiência no mundo real. Sua experiência no mundo real tem que ser vivida. A maioria das pessoas não dá o menor valor para isso. Se você disser para ela que matemática é um conhecimento sagrado, ele vai rir de você, ele vai achar que isso é uma bobagem, como sagrado, porque ele acha que sagrado é uma coisa mágica. Ele acha que sagrado é uma coisa miraculosa, uma coisa fictícia. Ele não entendeu o que a expressão quer dizer. Ele não entendeu a importância do que aquilo quer dizer. E não tendo entendido isso, você prostitui o conhecimento mesmo e acaba desvalorizando o conhecimento. Então, primeiro a pessoa tem que aprender isso, aprender que o que é sagrado de verdade é o mundo real. Esse que é o mundo sagrado. Não é o céu. Não tem nenhum céu em lugar nenhum. Mas é o mundo real. É a chuva, o mar, é a terra que você pisa, é a árvore, é a planta, é o animal. São expressões do que é sagrado. Sagrado no sentido de distinto. É único. Tem uma importância única, distinta. E o que quer que você pense sobre aquilo não exaure. Não é a mesma coisa. Por isso que o divino, então, ele é mais do que sagrado. Ele é chamado de Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é o mais sagrado, o mais distinto, mais distinto, mais distinto. Porque não é nada do que você pensa. E você tem que se expurgar desse mau hábito de interagir com a realidade apenas através do pensamento. É isso que nós temos que aprender no começo. Aprender a interagir com a linguagem, aprender a interagir com a poesia e parar com essa mania de interagir com o mundo através unicamente do pensamento, do rótulo, da ideia, da opinião e da crença. E começar a interagir a partir da Neshama, aprender sobre a Neshama, aprender. E aí sim, respirando essa experiência, crescendo em consciência, aí sim a pessoa tem o acesso ao divino. Aí a pessoa... E é muito fácil distinguir isso hoje em dia, porque o ego hoje em dia é tão intenso nas pessoas que, escutando 10 minutos de um pouco de lucidez, de apontamentos para a espiritualidade de fato, a pessoa simplesmente não aguenta. É assim, que incomoda. Fere suas crenças, fere suas opiniões, fere sua religião, fere seus posicionamentos, a pessoa não suporta. E é normal isso, não tem problema nenhum. É o grau de consciência da pessoa. Mas essa provocação tem que ter acontecido, para que mais tarde, quem sabe, quiçá, a pessoa tenha um momento de lucidez. Nós não sabemos, isso não está sob o nosso controle, isso é um fenômeno natural. Acontece espontaneamente. Aconteceu com vocês, aconteceu comigo espontaneamente. Ninguém fez força. Então é assim que vai acontecer com todo mundo e tem o seu momento para cada coisa. Essas são então as primeiras considerações em cima desse capítulo 33, no qual nós então pausaremos por hoje, para que possamos dar continuidade na nossa próxima oportunidade. Então eu quero agradecer aos que compareceram, muito obrigado pela presença, que é de valor máximo, a atenção, que é de valor supremo. Muito obrigado por estarem aqui, isso sempre é precioso. Agradeço aos nossos colaboradores, fundamentais para a continuidade do projeto, e aos ouvintes posteriores. E até a próxima, Besrat Hashem Itbarach.